Tá, uma primeira. Eu vou pedir para você deixar fechado o microfone, Antônio. E aí, quando você for falar, você abre, tá bom? Porque aí Bom, para não não ficar ruim. pega, não pega som de casa. Bom, a primeira coisa que vou falar para vocês que ainda vocês vão receber mais informações, né? A gente vai ter uma prova online, né? De todas as disciplinas. Então a prova vai ser na semana de 20 a 24 de abril, tá? Então a gente vai publicar a prova no AVA, né? E vocês vão fazer a prova parecido com os exercícios do AVA, né? A única diferença é que vai ficar aberto para vocês fazerem a prova a semana inteira, né? Então, aí vocês têm que prometer para mim que vocês não vão colar, né? O que você acha, Gabriela? O pessoal cola ou não? Então, Ah, professor. Eu dei até Se risada. presencialmente já tem. essa é a linha que vai estar. Vocês vão estar recebendo comunicado da Flávia, né? A gente ficou sabendo agora, né? Então, para quem entrou agora, né? Então, na semana de 20 a 24, vai entrando gente aqui, eu vou admitindo aqui. Então, na semana de 20 a 24, a gente vai ter uma prova online, né? Então, essa prova ela vai ser postada no AVA e é mais ou menos o modelo é o mesmo formato que vocês fazem as atividades que tem no AVA lá. Então, só que a prova vai ser 10 questões direto, né? Então, mas aí vocês vão ter, não vai ser estipulado o tempo, a prova vai ser provavelmente postada no dia 20 e vocês vão ter até dia 24 para entregar, tá? Não vai ser rígido, né? Vale como B1? Vai valer como a B1, vai valer 1.000 pontos, né? E a outra informação que foi dada, né? A outra informação que foi dada é que a gente deve voltar dia 4 de maio, tá? Na aula presencial. Então tá programado, a direção tá programando, né? Para a gente voltar dia 4 de maio. Então são essas duas informações. A prova online do dia 20 ao dia 24, vai ser postada no dia 20 e vocês vão ter até o dia 24. A princípio é isso, né? Vocês vão ter uma semana para fazer essa prova, né? E as aulas voltam dia 4 de maio. As aulas presenciais, né? As aulas estão continuando aqui, tá? Tudo bem? Tudo bem, professor. Qual que a gente pode voltar para a faculdade? Não entendi. Eu não ouvi quem que falou. Foi o Gabriel. Quando Oi, que. Qual que é a Gabriel. data? Você falou, Então, professor, pra gente? a princípio está definido, né, que a gente volta para a aula presencial dia 4 de maio, Beleza. tá? Essa é a definição da direção da faculdade, né? E aí, para quem entrou depois, a gente vai fazer uma prova online na semana de 20 a 24. Então, vai ser postado
a prova no dia 20 e vocês vão ter até o dia 24 para fazer, tá? Mas eu vou ficar acompanhando pela câmera de vocês para ver quem cola, tá bom? Professor, isso vai se expandir em todas as matérias? Vão ser todas as matérias, vão ser todas as matérias. E são 10 questões, múltipla escolha, né? Não vai ter dissertativa como nos outros semestres. Vai valer 1000 pontos, né? Para a gente ir seguindo, né? Vamos caminhando aí para a gente encerrar o semestre aí, né? Para ninguém sair prejudicado. Você vê, para vocês pessoal que está no 7º aí já está preocupado em encerrar tudo, perder um semestre aí que ninguém quer, né? Então a faculdade está fazendo tudo isso para que a coisa siga, cumpra as regras básicas, né, de curso, tudo, mas para que não se perca um semestre. Para o pessoal de 7º também, pessoal do 6º, do 5º e tal. Então, quer dizer, ninguém quer perder semestre. Perder um semestre é muito tempo, né? Então, eu vou compartilhar aqui a... Estão vendo minha tela? Sim, professor. Eu Tá bom. estou. Tá bom, então. Então, hoje o que a gente vai ver hoje a gente está na seção 2.2, né? E é sobre o índice de Jensen, né? É uma outra forma de fazer avaliação, né? De investimentos, como que estão o portfólio, né? De investimentos. Então, esse índice de Jensen é uma outra forma, tá? Então, uma primeira coisa que eu queria passar para vocês, né? A gente tem aqui uma lista da pontuação, né? Essa do lado esquerdo, a gente já tem alunos com bastante pontos, né? Tem aqui aluno com 4.500, né? Então, o pessoal que está aqui nessa faixa de 2.300 está super bem, né? A preocupação é com esses alunos que estão aqui na coluna do lado direito, né? Então, hoje, na proporção do curso que a gente tem hoje, né, na unidade 2.2, né, a gente já deveria estar com pontuação próximo de 2.000, né? Porque a gente já está quase na metade do curso, né? Claro, ainda tem prova, ainda tem pontuação de atividade do professor para lançar tudo, mas sem isso, vocês já deveriam estar mais ou menos 2.000. A minha preocupação é com o pessoal aqui que está abaixo de 1.000, né? Então, se vocês olham aqui, ó, tem aluno com 200 pontos, esses 200 pontos só foi uma atividade feita em sala. Então, o aluno não fez nem AVA, nem fez desafio nota máxima, né? E aí é esse lado que a gente precisa, porque no semestre passado eu tive 4 alunos que reprovaram por não fazer as atividades, porque essa disciplina é aquilo, ela vai acumulando pontos, né? A gente sabe, o pessoal pode até tá com problema de acesso à internet e tudo, né? Mas de alguma forma, se vocês souberem alguém que não está fazendo, para vocês comunicarem, ou mesmo vocês, né? Se não estiverem fazendo, né? Então, ficar atento, tanto ao desafio nota máxima, que acumula bastante ponto, prepara vocês para o ENAD, né? E também acumula ponto. E além do AVA, né?
Então é uma preocupação aí. E aí aqui eu só listei um pedacinho, né? Eu não coloquei aqui o nome do aluno, mas o vê aqui, ó, por exemplo, esse primeiro aluno aqui, ele fez a unidade 1, 2, né? E aí depois não fez mais nada. Aparece para mim não concluído. A 1, 2, atividade de aprendizagem. Então, tem outro aluno que esse aqui que fez até 1, 2, mas também para frente não fez. Tem outros que não fizeram nada, né? Então, esses que não fizeram nada, não tem nem desculpa de internet, porque a gente teve, pelo menos até 13 de março, a gente teve bastante tempo de aula, né? Então, daria para pelo menos ter feito alguma atividade. Então, é bem preocupante isso, tá? Preocupante é que do lado de reprovação, né? Uma coisa que eu vi hoje é que até a unidade 2 dessa disciplina fecha dia 12 de abril. Então, até passei para a Flávia para ver se conseguiria aumentar o prazo, né? Então, ela já passou para a coordenação acadêmica, mas a unidade 1 e 2 fecha 12 de abril, né? Então, quem não fez nada não vai conseguir fazer, né? Bom, vamos, vamos seguindo em frente aí, depois da... Então, o que a gente aborda, né, na aula de hoje, né? Então, o primeiro conceito que a gente vai definir é ativo livre de risco, né? Ficou ruim a voz aí ou não? Apareceu uma tela azul para mim aqui. Então, o primeiro conceito, sempre que aparece uma telinha azul para mim, acho que prejudica a voz para vocês, né? Então, se tiver ruim a comunicação, vocês vão avisando aí, tá? Aí eu repito e a gente volta. Então, o primeiro conceito a ser definido é o ativo livre de risco, né? O nome, ele já diz tudo, né? Ele é um investimento que proporcionará ao proprietário ganhos sem estar exposto às incertezas do mercado ou das empresas, né? Mas a semana passada a gente falou um pouco sobre isso, que o risco era importante, que dava maior rentabilidade, né? Mas também existe investimentos sem risco. Então, na prática, esses ativos considerados seguros, por apresentar uma taxa de risco que não alteraria o retorno, caso fosse considerado. Então, existe isso. Então, quais são esses possíveis investimentos, né? Então, são os utilizados, que são os que utilizam a base de títulos do governo. Então, que são os juros da caderneta de poupança e os juros de CDI. Então, o que eles são? Eles são garantidos pelo governo porque são base do título do governo, então não existe risco para esse tipo de investimento. Você vai ter um rendimento, né? E não existe risco porque tem garantia, né? No processo de avaliação da carteira de investimento, o CDI ele é mais utilizado por ele possuir uma taxa superior à caderneta de poupança. Então, se a gente for pensar em fazer algum investimento que tem um pouquinho mais de rendimento, a gente vai pelo CDI. Ele tem a garantia do governo e rende um pouco mais que a caderneta de poupança. Então, o que é o CDI? É o Certificado de Depósito Interbancário, são títulos emitidos pela instituição bancária para captar ou aplicar recursos, né? E a caderneta de poupança é investimento oferecido às pessoas físicas ou jurídicas,
garantidas pelo governo, de acordo com o guia de investimentos. Esse portal aqui, ele dá todas as informações com relação à poupança e tudo mais, né? Então, o conceito para a gente entender, né, para entender o índice de Jensen, ele faz um conceito chamado benchmark, né? Então, o que é o benchmark, né? Ele faz uma comparação com os outros investimentos que existem, né? Então, o que ele fala para a gente? Especificamente no caso de avaliação de investimento, no mercado de títulos e valores mobiliários, consiste no processo de analisar indicadores de outros fundos de investimentos e verificar os retornos do portfólio para utilizá-lo como base de comparação. Então, por exemplo, como que a gente faz para fazer um determinado investimento? A gente precisa contratar ou um banco ou algum agente que vai fazer algum investimento para a gente, que a gente vai colocar esse dinheiro. Agora, a gente pode estar tendo uma rentabilidade com esse agente, mas será que a rentabilidade que está passando para a gente está sendo interessante? Então, esse índice Jensen, ele faz o que ele fala aqui, o benchmark é isso, é uma comparação. Então, o que ele faz? Ele é uma forma de calcular um índice comparando com outros títulos do mercado para saber se, tá bom, a gente está tendo uma rentabilidade, mas comparado com outras empresas, outros títulos que fazem, que têm investimento, será que esse nosso agente que a gente está utilizando está indo bem? Então, é nessa linha que esse índice trabalha, tá? Então, no Brasil, a gente utiliza o Ibovespa, né? Que é o IBRX 50, que é o índice que mede o retorno de uma carteira teórica composta por ações das 50 empresas mais negociadas, que é o índice Bovespa faz essa comparação, né? Então, o Jensen utiliza essa informação do Ibovespa para fazer a comparação de um agente, como que o Ibovespa, o índice do Ibovespa está trabalhando, né? Então, ele tem parâmetros que medem para ver se esse agente está certo que está tendo uma rentabilidade, mas como que ele fica comparado com o Ibovespa, tá? Esse indicador, né, o índice de Jensen, ele foi desenvolvido pelo Michael Cole Jensen, né? O que ele é? Ele é um economista americano que trabalha na área econômica financeira. E entre os anos de 2000 e 2009, ele trabalhou como monitor do Company Group, uma empresa de consultoria estratégica que se tornou o monitor da Deloitte em 2013. Quer dizer, então ele é um conhecedor da área econômica de investimento, né, economia financeira, e ele criou esse índice para poder fazer esse tipo de avaliação dos agentes aí, né? Então, esse indicador, ele parte de um princípio de que uma carteira de investimentos que apresenta um índice alfa, né? Na semana passada, a gente viu o CPAM, né? Que trabalhava com um índice chamado beta, né? E no caso do índice Jensen, ele cria um índice chamado alfa, né? E o que é esse índice, né? Ele tem que ser maior que zero para apresentar um bom desempenho. Indica que o administrador do tal portfólio, que é aquele que eu falei para vocês do agente, né? O que é o portfólio? É um conjunto de investimentos, um conjunto
de diferentes investimentos, o que ele vai fazer? Ele vai indicar se o administrador do portfólio faz uma gestão eficiente do fundo, né? Então, a gente tem diversos fundos, as empresas, tem as empresas que têm um plano de previdência com os funcionários, né? Então, o que ele faz? Ele vai acumulando os valores de depósito dos funcionários da empresa para fazer esse plano de previdência e eles colocam em fundos, né? Fundos de investimento para quê? Para, além daquele depósito que o funcionário ou a empresa fez, ele acaba também tendo ele acaba também tendo um rendimento. E aí, utiliza-se esse índice do Jensen, é uma forma de avaliar para saber se o rendimento está sendo correto, tá? Ou está correto não, mas está sendo rentável para o investidor, né? Então, consequentemente, o contrário também é afirmado, quer dizer, se você, que nem aqui, se você tiver um desempenho positivo, quer dizer que indica um bom desempenho. Se você tiver um alfa negativo, a gestão do portfólio será considerada ineficiente, né? Então, é essa comparação. Se o índice, depois de todos os cálculos, se o índice der positivo, você vai estar considerando que o agente está fazendo um bom trabalho com seu dinheiro. Se der negativo, ele está tendo um certo... não está sendo bom. É até melhor você começar a pensar num outro agente para cuidar do seu dinheiro, né? Então, na prática, o que é isso, né? A gente considera que os administradores de fundos que utilizam o índice do Gini positivo acrescentaram valor a tais fundos. Por quê? Você tinha o fundo, ele fez uma forma diferente de aplicação e ele acabou trazendo benefício para os clientes desse fundo, né? Enquanto que os fundos que apresentaram os índices negativos diminuíram ou destruíram os valores dos investimentos. Quer dizer, poderia ter ganho mais e não não ganhou, né? É nessa linha mais ou menos que a gente trabalha, tá? O que os avaliadores trabalham, né? Então, o índice do Jensen, ele também ele utiliza o coeficiente beta, né? Que, lembrando da aula passada, que a gente tinha aquele ponto do KPM, naquele gráfico que tinha aquele traço que era o índice do Ibovespa, né? Como medida de risco. E consegue auferir se o desempenho do gestor do fundo não foi beneficiado pela alta do mercado ou prejudicado pela baixa. Quer dizer, a partir daquele índice, esse índice avalia como que está a administração do seu fundo, né? Então, essa análise possibilita melhor a aferição do desempenho, pois o gestor bem-sucedido deverá apresentar um índice do Jensen positivo, e para isso deverá elaborar um portfólio diferente do portfólio de mercado. Quer dizer, aqui ele está dizendo que se você tiver um agente que faz aquilo que todo mundo faz, né, que valor tem esse agente, né? Então, o importante é ele elaborar um portfólio diferente que vai te trazer uma possível rentabilidade maior do que aquela que todo mundo faz, né? Se for para não ter uma rentabilidade melhor que a Ibovespa, é melhor você entrar, né, nesse pacote do Ibovespa. Para que você vai ficar trabalhando com um agente que faz a mesma coisa que todo mundo faz, e você vai estar pagando taxas, muitas vezes você vai estar pagando taxas maiores do que o mercado cobra, né? Por isso que existe essa forma de você avaliar o seu agente, tá? O que ele comenta mais com a gente, né? Que esse indicador,
pode demonstrar os ganhos que o gestor adicionou ao seu portfólio quando este assume um risco diferente do assumido pelo mercado. Foi aquilo que eu falei anteriormente, né? Você pode avaliar se esse agente está fazendo um trabalho diferenciado para te dar um melhor rendimento sem correr risco, né? Então, a gente vem falando, né? A gente não vai usar tanta forma de cálculo, né? Mas só para a gente ter uma ideia de como que é o, o cálculo do índice de Jensen, né? A gente vai utilizar essa pequena fórmula, né? Então, esses valores, aquilo que eu falei para vocês na aula passada, né? Determinados valores, existem muitas aplicações, muitos softwares que geram para a gente, né? Então, por exemplo, esse retorno da carteira analisada, né? Então, esse RP, que você utiliza diretamente utilizando várias ações, né? Isso aqui é calculado através de um sistema, então você não precisa ficar se preocupando, né? O retorno livre de risco, né? O coeficiente beta, todos esses cálculos aqui, a gente tem softwares que utilizam. A gente só vai utilizar essa fórmula para chegar no índice de Jensen, para saber se ele é positivo ou se ele é negativo, tá? Então, Professor, oi. volta um slide, por favor. Na fórmula. Então, todos os itens aí estão sendo citados, né? RSR, B, tudo mais. O RP, retorno da carteira analisada, aí eu acho que... Aqui onde está RF, aqui tem erro de digitação, é aqui, ó, tá? Então é RP. RP, Tá tá? bom, valeu. Eu não tinha visto isso, tá? Obrigado. Tranquilo. Tá? Aí vocês aproveitem porque eu peguei direto do livro, tá? Vocês aproveitem e tirem lá, tá? Acertem lá. Não lembro a página. A Gabriela que acompanha aí, ela sabe a página. Sabe, Gabriela, não? Pegar o livro. Qual que é a página? Peraí que eu vou pegar o livro. Não, tudo bem, não tem problema. Depois eu passo para vocês. Aí depois eu dou uma olhada e passo para vocês. Eu já corrijo isso nos slides, tá? Então, ele passa para a gente aqui na verdade, aqui, ó, aqui não é RP, o erro está aqui, tá? Aqui é o Página RF. 80. 80, tá? Obrigado, Gabriela. Então, Não. aqui não a fórmula está certa e aqui que é RF, tá? Uma coisa que eu ia perguntar para vocês. Como foi a web aula? Alguém viu? Eu não vi. Viu. Ninguém viu, né? Não, então, porque além desse erro aqui, né? A web aula também está errada, tá? A web aula eu já reportei. Ela tá aparecendo da unidade 1, seção 2, tá? Então, se alguém for olhar lá, vai ver que está a web aula errada. Então, além da web aula, também tem esse erro aqui, tá? Então, aqui ao invés de P, é F, tá? Na página 80. Depois eu corrijo o slide e posto de novo lá no AVO. Então, vamos ver aqui esse exemplo, tá? Então, vamos supor que você tem uma cota de fundo de investimentos, né? Aquele exemplo que eu falei para vocês, que pode ser um plano de previdência, né? Então, a gente fala,
convenhamos que o dinheiro esteja sob a administração de outra pessoa, né? Do administrador do fundo, e que você deseja conhecer se seus investimentos estão bem administrados do ponto de vista de obterem a melhor remuneração em relação ao risco envolvido. Quer dizer, você está lá, você tá com a sua empresa, a empresa você tem um plano de previdência para quando você se aposentar, você está colocando um dinheiro lá, mas você quer que quando chegar lá na parte de você se aposentar, você tenha mais dinheiro, né? E para isso, o administrador do fundo tem que trabalhar bastante, né? Então, por exemplo, o que aconteceu? A gente até comentou na aula passada sobre o problema da Bolsa, né? Então, eu estava conversando com alguns colegas que têm plano de previdência e eles falaram que o dinheiro deles caiu aquele valor que a gente comentou a semana passada. 36% do dinheiro que eles tinham teve não todo esse prejuízo da Bolsa, mas pelo menos uns 20%, entre 15% e 20% teve queda do dinheiro deles no plano de previdência. Por quê? Porque a carteira, o portfólio que esses administradores de fundo fazem, eles têm uma parte do portfólio que é investido na Bolsa. Como a Bolsa caiu, aí o dinheiro que tinha lá no fundo de previdência também caiu, né? O valor final. Só que isso é momentâneo. Como você não vai sacar, você só acompanha mensalmente, você vê que caiu o dinheiro, mas com o passar do tempo, essas ações vão se recuperar e vai voltar a ter um ganho. Agora, quem for sacar agora, com certeza vai perder dinheiro. Então, é importante que a gente tenha, que esse administrador de fundo faça um bom trabalho e coloque o dinheiro em lugares que possam ter uma rentabilidade melhor, né? Então, coloque-se na situação que você vem obtendo ganhos financeiros, mas será que o administrador é eficiente ou os resultados ocorrem ao acaso, né? Quer dizer, o administrador tem que trabalhar também para mexer com o dinheiro para que ele tenha mais rentabilidade, né? Então, continuando aqui, você realizou uma pesquisa histórica dos retornos obtidos pelo fundo que você é participante e analisou esses resultados referente a 3 anos, né? Então, primeiro ano, o fundo teve 15%, no segundo ano, 20,9%, e no terceiro ano, 19,1%. Então, é onde está o seu dinheiro, né? Então, aí você é utilizado alguma ferramenta para você chegar no valor médio, né? E aí você chegou na sua carteira, num valor médio, que você teve 18,57% nos 3 anos, né? Que ele usou uma fórmula simples, né? Para calcular o rendimento da sua carteira. Então, está aqui, 18,57. É aquilo que eu falei. Esse modelo de análise, ele faz um benchmark. O que ele vai fazer? Agora ele vai fazer uma comparação com outra carteira de mercado, né? Então, a nossa carteira rendeu 18,57%. Aí ele faz o mesmo procedimento com carteira do mercado usado como benchmark. Então, no primeiro ano, a carteira deu 16,8%. No segundo ano, 20,2%. No terceiro ano, 15,4%. Aí fazendo a mesma forma de ver o retorno médio, essa carteira do mercado ficou em 17,47%. Então, a gente tem 18
17,57 da nossa, né? E 17,47% do mercado. Então, agora ele vai aplicar a fórmula do índice do Jensen, né? O que ele busca? Ele vai buscar a taxa de CDI, né? E apresentou nos últimos 3 anos 12% ao ano. Então, primeiro, ele vai calcular o índice beta, né? Usando essa fórmula. Então, o que ele pega? Ele pega o nosso rendimento da nossa carteira, 18,57%, menos 12 que o CDI, vai dividir por 17,47%, que é o benchmark do mercado, menos o 12, que é o CDI, vai fazer o cálculo e vai ficar em 1,2. Então, o que é? Ele vai calcular o beta é 1,2. Esse beta vai ser usado no índice, no cálculo do índice de Jensen, tá? Então aqui é tranquilo, né? Pega a nossa carteira, menos 12, tudo em cima da fórmula você vai calcular o valor beta, tá? Sempre falando, pessoal, não é para ficar preocupado com fórmulas, a gente coloca aqui para que vocês tenham uma ideia de como isso é calculado. O que interessa para a gente é o valor final, né? Então, como que ele calcula o Jensen, né? Então, é o RF menos o RS, que o valor do CDI, né? E aqui ele coloca o B, que é o beta. Então, só substituir. Só que aqui, o que ele faz? Ao invés dele usar o 18,57%, ele usa naquela linha já a fração para fazer o cálculo, né? Então, é 0,1857 menos 0,12, aqui é o 12% do CDI, 1,2 é o beta, 0,1747 é a taxa do mercado, menos 0,12, e aí ele chega num valor de 0,0001, né? Quer dizer, é um valor que é positivo, apesar de ser 0,001, é um valor positivo. Então, o que é isso, né? O resultado pelo cálculo do índice de Jensen apresentou um alfa positivo, né? Não está raspando, mas está positivo. Isso significa que o gestor do fundo de investimento que você participa está agregando valor ao seu investimento e está aproveitando o mercado, quer dizer, está trazendo um benefício para a gente. Ele está fazendo essa administração da nossa carteira e está trazendo um benefício para a gente, tá? Então, o que a gente tem que guardar do índice de Jensen é isso aqui, é o positivo, o negativo. Então, ele vai fazer uma comparação da carteira nossa que o nosso agente administra com um benchmark de mercado para ver se a nossa carteira está sendo administrada melhor do que a média de mercado. Então, aí você vai ter um valor positivo. Tá? Deu para entender isso, pessoal? Só falando. Sim. Tudo bem? Só repetindo o que eu falei no início, né, que alguns colegas entraram aí durante esse bate-papo. Então, o que a gente vai ter? Foi passado pela direção que a gente vai ter uma prova online na semana de 20 a 24, tá? Que vai representar a nota da prova B1. E essa prova vai ser nos moldes do formato, da forma de responder das questões que vocês já conhecem do AVA, vai estar lá vocês vão entrar no link, vão ter serão 10 questões objetivas, né?
e essas questões vão ficar disponíveis na semana inteira, do dia 20 até o dia 24, para vocês responderem, né? E aí vocês vão prometer que ninguém vai colar, tá? Isso é a primeira coisa, tá? E está previsto, né? Também está previsto pela direção. Quer dizer, a Flávia vai passar para vocês oficialmente esse comunicado, tá? Eu só estou adiantando do lado da minha disciplina, mas isso vai acontecer com todas as disciplinas. E também foi comunicado pela direção que está previsto nosso retorno presencial para 4 de maio, tá? Então, até segunda ordem, é essa linha que a direção da faculdade está trabalhando para o retorno ser 4 de maio, tá? Então, a Flávia vai passar esse comunicado oficialmente. Eu só estou adiantando aqui. Alguns de vocês perguntam, e as provas, tal, não sei o quê. Então, vai ser na semana de 20 a 24, tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Sim, professor, tá tudo paz, tudo bem. Legal. E aqui, atendendo a inúmeros pedidos, acho que foi um só, né? Mas eu acho que acaba sendo uma curiosidade para todo mundo, né? Falar um pouco como que o que é para investir em bolsa, algumas dicas, tal, né? Eu praticamente eu não invisto, não tenho como não tenho vontade de investir em bolsa, mas pode ser algum interesse de vocês, né? Então, eu pesquisei algumas coisas, né? O Kleber tinha comentado na aula passada, né? Então, vou passar para vocês algumas coisas que eu pesquisei, né? E aí, se vai tendo dúvida, eu vou aumentando essa pesquisa, né? Então, eu coloquei alguns pontos aqui, em cada aula a gente vai fazendo alguns comentários, né? Em cima desses temas pesquisados, né? Então, a primeira coisa, né? O que onde eu busquei nesse site, né? Eles falam que o mercado de ações é uma forma fantástica de investimento e muito interessante para aplicar, para ampliar o capital, né? Então isso não é muita novidade para a gente, né? O que comenta, né? Ah, o Kleber vai entrar bem agora. Boa noite, Kleber. Então, essa aqui, como eu falei, foi o pedido do Kleber para falar um pouco de bolsa, né? Então, vamos continuar com o assunto. Então, o que ele comenta aqui para a gente, né? A dura realidade é que a maioria das pessoas perde dinheiro. Então, quer dizer, é uma fantástica oportunidade de investimento, de ampliar o capital, mas a realidade é que as pessoas perdem dinheiro, né? E 90% delas não sabe como investir na bolsa. Quer dizer, esse é o motivo das pessoas perderem dinheiro, né? Por isso, né, somente após, o que ele fala, tá, né, nesse site de investimento, somente após aprender os segredos de como operar corretamente, tem-se os resultados que todos querem, que é a liberdade financeira suficiente para deixar de trabalhar, né? Mas, claro, se ganhar muito dinheiro, você vai deixar de trabalhar e vai viver com seu dinheiro, né? Aí o que ele comenta, né? Um fator curioso é que, de acordo com o IBGE, apenas 1% dos aposentados brasileiros atinge a independência financeira, nas finanças, e 25% ainda precisa trabalhar. Quer dizer, olha, 1% só dos brasileiros aposentados consegue ter uma independência financeira para viver para o resto da vida, né? E aí vai aqui qual que é o problema, né? O que vocês acham que poderia ser o que poderia gerar esse problema, ou esse problema gerar isso, que só 1% dos brasileiros
aposentados atingem independência nas finanças? Alguém teria algum chute? Professor, no meu Oi. ponto de vista, é porque o dinheiro ele vem de acordo com a sua experiência e o seu conhecimento. E se você for analisar, as pessoas mais velhas são as que têm esse conhecimento. O jovem tem disposição, mas não tem conhecimento. É raro as oportunidades que você vê uma pessoa jovem que tenha muito conhecimento. Hoje, que a gente vive na era do conhecimento, né? Legal. Esse é um ponto, né? Então vamos ver o que ele fala. Vamos ver o que ele fala para a gente aqui, né? Então, a primeira coisa, né? O problema mesmo é que as pessoas não sabem se planejar e não têm ideia de como investir dinheiro, né? Então, não, aí ele vai para a gente aqui falar os principais erros de quem começa a investir em ações. Quer dizer, você pode começar a investir em ações quando você é novo, né? Para quê? Para quando chegar lá na sua aposentadoria, você possa ter uma independência financeira. Agora, ele nesse site, nesse material que eu busquei, ele traz alguns erros, né? Que as pessoas têm em investir em ações, né? Então, a primeira coisa é, não sabe, vai bem o que você está falando, Antônio, não sabe o que estão fazendo, né? E caem roubadas na taxa de corretagem e demais cobranças, ou então envolve-se com pessoas não qualificadas para lhes ensinar a investir. Então, quer dizer, as pessoas vão investir e não sabem o que estão fazendo, né? Então, esse é um dos principais erros, faz parte dos principais erros, né? O outro outro agravante são as emoções que deixam a empolgação ou o desespero tomar conta quando o equilíbrio se faz necessário. Então, é mais ou menos agora, né? Quer dizer, você tem dinheiro investido na bolsa, a bolsa caiu 36%, né? E aí você fica apavorado, aí eu vou perder todo o meu dinheiro, vou perder mais, e aí você pega e vende. Você só vai perder a partir do momento que você vender as suas ações. Enquanto as ações estiverem com você, momentaneamente, é o que ele fala aqui, né? Você tem algum desespero momentâneo que você pode aguardar e esperar uma melhor oportunidade, mas as pessoas ficam apavoradas, não, vou perder tudo, vende, aí mesmo que vai ter o prejuízo, né? Um outro ponto é, vamos atrás da manada, né? Então, o que que é? A maioria das pessoas perde dinheiro na bolsa sim, porque vai na cola de todo mundo e não faz análise, né? Então, isso porque, ele comenta ainda, né? Seguem o que o amigo faz com suas aplicações ou dão ouvidos a alguém com uma super dica que vai de que uma ação vai virar uma bomba, né? Então, esse é um ponto também, porque que as pessoas perdem dinheiro, porque elas vão atrás dos outros, não aprendem a fazer análise, né? Dos investimentos, tá? Dessa forma, então, existem aqueles que fazem tudo o que os bancos dizem, né? E aí ele comenta ainda, essas instituições só entendem mesmo sobre as taxas que irão ganhar. Quer dizer, muitas vezes também as pessoas perdem dinheiro por ficar se apoiando nas ideias dos bancos. Os bancos estão preocupados com o rendimento deles, né? Então, eles têm toda a maleabilidade para fazer as mudanças nos investimentos deles. Então, muitas vezes, quem se apoia só em banco pode também perder dinheiro, né? Eles comentam ainda, né, que não seguem um método eficiente. Então, aplicar seu dinheiro no mercado financeiro aleatoriamente é um grande equívoco e
é o jeito mais fácil de perder muito dinheiro na bolsa de valores. Quer dizer, não pode ir aplicando ao olho, precisa-se fazer um bom estudo. E aí ele comenta ainda, né? As ações não funcionam como um cassino. É muito importante saber operar e também entrar sempre bem informado. Quer dizer, não, quem acha que as ações são ligadas, que as ações são ligadas à sorte, né? Não é bem assim, né? Ela tem toda uma técnica de aprendizado, né? De Professor, utilização. Então ele fala, oi, eu posso fazer um complemento também? claro, por favor. Assim, eu faço alguns investimentos, né? Já faz uns 2 anos que eu tenho alguns investimentos. Não são altos, são baixos, mas assim, é para o meu aprendizado. E eu tenho um irmão Tá, que hoje mesmo nós estávamos falando sobre investimento, e tem o meu cunhado. Eu tenho um cunhado certo. mesmo que ele pensa que a bolsa é loteria. Ele pensa que se, vou dar um exemplo aqui, que se ele investir 20 mil reais, ele vai ficar rico da noite por dia. E não é bem assim, né? É Não é. algo cultural também do nosso país. Nosso Sim, país, ele tem, hoje, é dado concreto, esse dado aqui está na XP, 1 milhão de investidores na Bolsa Brasileira. Nos Estados Unidos, tem 170 milhões de pessoas que investem na Bolsa americana. Então, são números muito significantes para a cultura, né? Nós não temos essa cultura de investimento. Nossa cultura é mais voltada para quê? Para renda fixa e olhe lá e a previdência, na verdade, poupança, né? Então, isso eu acho que é algo que vem se tornando mais acessível ultimamente com essas empresas e que vem surgindo como a XP, a Clear, e outras corretoras que nós hoje temos mais acesso. Porque hoje mesmo, se a gente for fazer certas movimentações, nós temos mais gasto com as movimentações burocráticas que tem que fazer transações, por exemplo, do meu banco físico para o banco digital, ele cobra R$19. Aí eu vou comprar uma ação, ele cobra mais R$19. Ou seja, para mim ganhar R$40 em uma ação, na verdade, pode-se comprar o lote ou então por unidade. Sai muito caro também, né? Eu acho que essa informação também pode ser um ponto negativo, não pode, professor? com certeza, com certeza. E aí já que você tem, faz alguma coisa, de repente, uma das aulas você pode preparar aí um bate-papo para trazer para a gente, que você tem experiência de viver o dia a dia, entendeu? Mesmo que seja, como você falou, para aprender, você pode trazer algumas experiências para a gente. Então, o que eu vou trazendo? Eu vou trazendo algum material, né? E aí a gente vai, você que tem esse conhecimento já, vai trazendo para a gente, é legal complementar, mas isso que você está falando é verdade. E aí é isso aqui, né? Não é um cassino, né? As pessoas, quem trabalha com ações faz um acompanhamento de perto e cada movimentação, e claro, como você falou, dependendo de como você vai trabalhar, o agente, ele não vai trabalhar de graça para você. Se você quer tirar, se você vende uma parte de ação, passa para outra, compra outra ação, tudo isso você paga taxas, né? Então, e aí a possível rentabilidade você está perdendo, né? Então é complicado, não é fácil. Aqui eu venho trazendo para vocês isso que esses economistas comentam, tá? Vamos seguir um pouco mais. Começam grande, né? Então vai um pouco disso que você falou, né? Muitos investidores têm uma boa quantia para iniciar e logo de cara já aplicam todo o dinheiro na bolsa e querem fazer fortunas, né? Quer dizer, ó, os principais erros que, é, que de quem começa a investir em ações. Quer dizer, você não pode, aí ele complementa aqui, né? O mercado de ações é um lugar de longo prazo. Então, não dá para você fazer grandes fortunas
a curto prazo, é o que você falou do seu cunhado, né? Uma outra coisa que ele comenta, deve-se começar aos poucos, com o aumento dos aportes, né, que é mais investimento, mensais, assim que você tiver mais confiante. Então, quer dizer, você vai aprendendo, você vai vendo como é a movimentação, como são, como que ocorre, né, e que taxas você paga e tudo mais, tá? Então, tem sempre pensar a longo prazo e começar devagar, com pouco investimento, tá? Outra coisa que ele comenta, né, é que as pessoas perdem tempo com muita análise. Se você não tem conhecimento técnico sobre investimentos, certamente vai perder muito tempo ao analisar o mercado para tomar decisão, e não é raro que fará péssimas escolhas. Quer dizer, precisa-se ter um aprendizado técnico sobre investimento. Não adianta só você ter o dinheiro e entrar com tudo. Então, precisa desenvolver esse conhecimento técnico. E onde que você tem leituras, começa a acompanhar todo o lado econômico, e busca livros para adquirir conhecimento técnico, né? Outra coisa que ele comenta, né? Se seguir um método comprovado de como investir na Bolsa de Valores, não vai se despender muitas horas por mês e conseguirá ganhar dinheiro com as operações. Então, você precisa ter um método comprovado, né? E isso você só vai buscar tendo um conhecimento técnico, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês essa parte, os principais erros, né? Na próxima aula, esse material que eu busquei, ele traz algumas coisas, alguns passos para como que você vai, ele chama lá como conquistar a independência financeira, mas ele vai dar alguns passos para a gente começar a aprender um pouco, tá? Então, aqui é um gancho para a próxima aula para que vocês assistam. E aí, pessoal? Dúvidas, comentários? Bacana, É? professor. Gostei. É uma aula bem interessante. Eu gosto bastante. Ah, Eu sim, eu fico agradecido por o senhor até abrir esse espaço. No semestre passado, eu fui bem cogitado na sala, dei aula junto com a professora de acho que gestão empresarial, se eu não me engano, da matéria. E eu agreguei bastante conhecimento com ela, porque eu sou bastante pesquisador nessa área. E só completando aí, essa parte que o senhor falou assim, que é muito difícil o conhecimento, né? Só lembrando sim. que existe casas de análise que pode comprar esse estudo. Não é uma coisa 100%, não é um ganho, não existe isso no mercado financeiro que você possa dizer, olha, fulano me indicou tal ação e ele falou que é 100% certeza eu ganhar. Não é. A Bolsa Brasileira ela é muito volátil, né? Ela sobe e desce demais, então isso é uma coisa que você não pode passar para ninguém. E essas casas, elas te dão, assim, um norte de como você investir, de como você buscar as ações mais promissoras, né? E só falando de outro item também, eu vejo muita gente que gosta dessa parte de investimento que é chamada day trade, que é, sabe, você compra ações diárias e vende diariamente. Mas muita gente prefere tá ouvindo, professor? Oi. Já outras pessoas gostam a longo prazo, né? Já muitas pessoas veem a bolsa como curto prazo e não tem paciência de estar aguardando todo mês, estar recebendo pequenos valores caindo na sua conta e achando que a bolsa é uma loteria, é um cassino, né? É. Pessoal, vocês acham que é interessante continuar trazendo esse material?
Claro, professor. Ah, tá bom. Não, o importante é isso, porque essa nossa disciplina, ela é bem curta, né, o assunto, né? Então a gente traz algumas outras coisas para a gente poder discutir, né? Claro, é, o conhecimento, ele é importante para todos, né? Pode ser, eu não tenho interesse. Eu particularmente sou uma pessoa que não tenho interesse em investir em bolsa, né? Mas é importante conhecer, né? Conhecimento. E aí, mesma coisa pode acontecer com vocês. Vários de vocês não, não têm interesse em investir, mas é importante ter conhecimento, né? Então, uma última para quem entrou depois, ainda que não ouviu. Então, desculpa para o pessoal eu repetindo, mas é que a nossa frequência é, é igual de rádio, né? As pessoas vão entrando, vão entrando depois, né? Então, a Flávia vai estar comunicando vocês que na semana de 20 a 24 nós vamos ter uma prova online na semana de 20 a 24, né? Vai ser nos mesmos moldes dos exercícios que vocês têm no AVA. O mesmo molde é assim, a forma de fazer, né, dos exercícios do AVA serão 10 questões tipo objetiva, né? Então, você não vai ser dissertativa, é para você escrever, né? A prova o professor vai postar no dia 20, na segunda-feira, e vocês vão ter até a sexta-feira para fazer essa prova, tá? Vai valer 1.000 pontos, né? E vai ser considerada como a nota B1 do semestre, tá? Também a direção passou para a gente que está previsto, né, dia 4 de maio, a gente retornar com as aulas presenciais, tá? Então, enquanto isso, a gente continua com as aulas online ou ao vivo, tá? Então, se tiver tudo ok, não tiver nada adicional, pessoal, de minha parte, dá para a gente encerrar, tá? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não, professor, por mim, tudo bem. Então tá. Então, obrigado aí pela participação de vocês. A aula tá sendo gravada, né? Aí eu vou postar lá no AVA a gravação da aula, tá bom? Qualquer dúvida aí, fica à vontade para me passar e-mail e tudo mais, tá? Tá bem,